Tudo que eu aprendi sendo uma pessoa que faz tudo sozinha. Fazer as coisas sozinha é uma coisa que nenhuma escola te ensina. Meu nome é Lavínia, eu tenho 19 anos, eu sou mãe, eu faço muita coisa e eu faço tudo sozinha. E isso me ensinou muita coisa. Eu imagino que se você está assistindo esse vídeo, você também deve ser uma pessoa que faz tudo sozinha, assim como eu. Aprendeu muita coisa com isso também. Eu aprendi a fazer as coisas sozinha, tanto por escolha quanto por necessidade. A vida ensina a gente a fazer, a se virar um pouquinho mais de vez em quando, né? Então nem sempre os meus pais tinham tempo para poder me ensinar alguma coisa. Nem sempre eu queria esperar que alguém tivesse tempo para poder me ensinar. Eu queria aprender as coisas sozinha. Então, assim, era uma vontade, tanto de ser independente, de aprender coisas novas no meu tempo, quanto uma necessidade de aprender aquilo ali que eu queria rápido. Desde muito novinha eu sempre gostei muito de ler, de aprender a escrever. Aliás, eu aprendi a ler e a escrever sozinha. Eu desenho, tem um desenho ali em cima no meu cenário, que fui eu que fiz. Eu sou mãe de primeira viagem, mas eu sou mãe, eu fui mãe muito jovem e eu precisei aprender isso praticamente sozinha, porque não existe um curso de como ser mãe. E muitas das coisas da minha vida eu aprendi completamente sozinha, falar novos idiomas, me virar na escola e me virar na vida, a me virar com as pessoas, com tudo. Não que eu não tenha uma rede de apoio, mas a maior parte das coisas eu costumo fazer só. E isso me ensinou muitas lições. A primeira delas é que nem tudo são flores, né? A primeira parte é que existem diversos malefícios, diversas coisas ruins de você querer fazer tudo sozinho. Às vezes a gente fica esgotado. Você vai se sentir muito esgotada se você quiser fazer tudo sozinha. Dá um esgotamento, sabe, emocional de ter que aguentar tudo sozinho, quando a gente faz tudo sozinho. É cansativo. Principalmente porque quando você quer dar conta de tudo sozinho e você faz tudo sozinho, as pessoas ao seu redor percebem isso. Então já é um fardo que você está acostumado a carregar e elas não se importam em tirar esse fardo de cima de você, porque você consegue, pra ela você tá bem. E aí conforme vai acumulando as responsabilidades, tudo aquilo que você tem que fazer sozinho, e ninguém te ajuda, você esgota. É muito difícil fazer tudo sozinho e não pedir ajuda. A sua cabeça, o seu emocional, o seu psicológico vai se esgotando. Quanto mais a gente faz as coisas sozinho, mais difícil é de você pedir ajuda, porque você não tem esse hábito. Então eu faço as coisas sozinha todo dia. Por que agora eu vou pedir ajuda? É muito difícil de você chegar em alguém e falar, olha, eu não dou conta sozinho. Sozinha eu não consigo mais. É difícil você pedir ajuda, você admitir que você não é tão independente quanto você acha que você é, quanto você quer ser. E aí uma consequência disso é que você se isola emocionalmente. Você se torna uma pessoa com um isolamento emocional muito grande. Porque você sente um pouco de dificuldade de contar aquilo que você está sentindo para outra pessoa, para alguém. Principalmente porque quando você conta o que você está sentindo, é de certa forma admitir que você precisa de ajuda. É de certa forma admitir que você não é tão forte, que você precisa compartilhar aquele fardo, ainda que emocional, com outra pessoa. É um pouquinho difícil, principalmente para quem dá conta sozinho. Hoje em dia a gente está numa geração de pessoas que não costumam falar sobre os próprios sentimentos. Ainda mais pessoas que precisam dar conta de tudo sozinhas e que têm esse hábito de dar conta de tudo sozinhas, elas não vão chegar e admitir para alguém que elas precisam de ajuda com tanta facilidade. Quando você faz muita coisa sozinho, isso vai se tornando uma obrigação. Quando você puxa o seu fardo, todos os fardos, todas as atividades, todas as tarefas, todas para você e você faz sozinho, sem nenhuma rede de apoio, sem que as pessoas que estão ao seu redor te ajudem, as coisas vão perdendo a graça porque elas se tornam uma obrigação. E tudo que vira obrigação começa a ser chato. Eu lembro que eu gostava muito, ainda gosto, de certa forma, de cozinhar. Então eu sempre gostei de testar receita nova, de cozinhar, de estar ali, ter o meu momento na cozinha sozinha. Mas depois de um tempo, quando eu puxei essa obrigação só pra mim, então só eu cozinho em casa, às vezes fazer uma comida, fazer um almoço, alguma coisa que eu gostaria há muito tempo atrás, que eu testaria novas receitas, que eu faria algo inovador e que seria um momento prazeroso pra mim, não são um momento prazeroso para mim, porque é uma obrigação, eu tenho que fazer aquilo repetidamente, reiteradamente, sem querer fazer. Mas você fazer as coisas sozinho não vai trazer só coisa ruim na sua vida. Eu acho importante alertar os malefícios primeiro, antes dos benefícios, porque geralmente se a gente olha só para aquilo que nos beneficia, que nos atrai coisas boas, a gente faz sem pensar.
Mas fazer tudo sozinha me atraiu tanta coisa boa e tantos ensinamentos, na verdade, que assim, vocês não fazem ideia. Aliás, vou fazer agora porque eu vou contar, né? Fazer as coisas sozinho me tornou uma pessoa muito mais persistente, muito mais resiliente. Porque eu aprendo a fazer alguma coisa sozinha e eu acabo demorando um pouco mais de tempo, porque eu ainda não conheço aquilo, é uma atividade nova para mim, mas isso me torna mais resiliente a tentar fazer aquilo que eu quero fazer, a continuar aquele processo, aquela tarefa, até que eu consiga fazê-la, porque eu sei que eu vou conseguir fazê-la. É maravilhoso, assim, você saber que você consegue, que você persistiu e que você conseguiu fazer aquela atividade. Outro ponto é que eu confio muito mais em mim mesma hoje do que quando eu fazia as coisas com a ajuda de alguém. Você confia muito mais no seu processo, você confia muito mais que você consegue, que você é capaz. E que quando você precisar de você mesma vai estar ali por você. Então, se eu precisar de mim para poder aprender qualquer coisa, para poder fazer qualquer coisa, ainda que eu esteja sozinha, eu consigo executar aquilo que eu quero executar. Então, eu tenho alguém para poder confiar e esse alguém sou eu, que me traz um poder muito, muito grande, porque se eu tenho alguém para poder confiar, isso precisa ser outra pessoa, ainda que eu vá ter essa pessoa, está fora do meu controle. Agora, se sou eu mesma, tá dentro do grupo de coisas que eu posso controlar. Eu posso contar comigo mesma a hora que eu quiser. Sempre que eu precisar de mim, eu estou ali. Fazer as coisas sozinha me trouxe uma nova relação com o aprendizado. Por dois fatores. Eu aprendo porque eu quero e eu aprendo porque eu preciso ao mesmo tempo. Então, eu quero aprender algo e eu preciso aprender aquilo. Eu não faço mais somente por obrigação. Ainda que eu precise fazer, que seja uma obrigação fazer, eu faço porque eu quero aprender. Quanto mais você faz as coisas sozinho, quanto mais você aprende certas coisas sozinho, mais você quer aprender porque você vê os benefícios daquilo, a independência, a confiança, a praticidade de fazer alguma coisa sozinho. Isso te traz um autoconhecimento muito grande. Um autoconhecimento que talvez quem tenha suporte, quem tenha ajuda o tempo todo, e não que isso seja ruim, mas quem tem suporte o tempo todo talvez não tenha. Você se conhecer, você entender o modo como você age, como você aprende e lida com o mundo que está ao seu redor, é uma coisa muito boa. É muito bom você se conhecer, você saber como você age, você saber como você reage diante das situações. E por fim, isso me ensinou muita coisa. Uma delas é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Lembra que eu falei no começo do vídeo que é muito difícil para quem faz tudo sozinho pedir ajuda? Uma das coisas que eu tô aprendendo é a pedir ajuda, justamente, e a entender que não é uma fraqueza eu pedir ajuda, não é uma fraqueza eu admitir que eu não quero ser sozinha o tempo todo. Aliás, uma das coisas que eu precisei ter mais força para poder fazer foi falar, não, para, eu preciso de ajuda para poder fazer isso aqui. Sozinha eu não consigo. Eu precisei ter muita força para ter coragem de falar isso. Solidão e autonomia são duas coisas completamente diferentes. Quando você tá sozinho, a solidão significa que você não tem ninguém, nem que você queira ter alguém. Você não tem para onde correr. A solidão é uma coisa triste, realmente é. Agora, quando você desenvolve autonomia, você tem pessoas ao seu redor se você precisar, mas ainda assim você consegue, você quer e lida bem com fazer as coisas sozinho, isso é muito bom porque você não depende do outro para poder fazer. Isso te dá autonomia. Autonomia é bom, solidão é algo triste e é ruim. Então são duas coisas diferentes, a gente costuma confundir. Você não precisa ser sozinha para sempre. A gente tem esse costume de achar que precisa lidar com tudo, que você vai ser sozinha para sempre, que você vai fazer tudo sozinha para sempre. A questão é que você não precisa fazer isso sozinha. Você não precisa lidar com tudo sozinho. Você não precisa fazer as coisas sozinha. Ainda que você queira, é necessário que você entenda que você não precisa. Não significa que você não é capaz de executar determinada atividade, determinada coisa.
mas significa que você não precisa executá-la sozinha, que você pode ter uma rede de apoio, que você pode ter com quem contar. Você saber se virar, por fim, te torna uma pessoa forte. Ainda que você não precise ser forte o tempo todo, isso te torna uma pessoa mais forte, isso faz bem. Porque isso te torna mais resiliente, mais resistente, traz inúmeros benefícios, além de você poder contar com você mesma. Gente, é maravilhoso você conseguir ter autonomia e você conseguir fazer as coisas por você mesma. É muito bom. Mas no fim das contas, o aprendizado, o ensinamento que eu queria deixar para vocês aqui é entender que no fim das contas vocês não estão sozinhas, vocês nunca estão sozinhas, no final das contas. Assim, a pessoa que mais esteve presente na minha vida inteira, em tudo que eu já fiz, fui eu mesma. Eu sempre pude contar comigo.